Aí ele falou assim, quer ser meu sócio num negócio de adega? Assim, sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Gente. E pasmem, eu falei sim. O nosso bate-papo de hoje é com o Alcir Vidigal, diretor da Arte Descaves, e é um bate-papo com muita inspiração e muito divertida, né, Alcir? Sim, com certeza. Olha só, história, pra gente começar a falar de Arte Descaves, inevitavelmente a gente vai falar muito de vinho aqui. Bastante. Dá pra mensurar quando começou essa paixão pelo vinho? Dá, sim. Eu tinha, em 1997, eu tinha um escritório de representações comerciais, trabalhava com alimentos e, paralelamente, eu tinha um hobby, que era a marcenaria. Se tem uma pessoa que tem hobby nessa vida, é o seu Alcir. Ah, pode... e essa marcenaria era uma coisa antiga minha, assim, uma paixão antiga, porque quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu ia numa marcenaria, que era do pai de um amigo meu, e como tinha uma grade, eu ficava do lado de fora, né, com aquele shortinho, descalço, né, e ficava admirando. Menino. Menino, eu tinha 8, 9 anos, eu ficava admirando os funcionários, né, o pai dele, cortando aquelas madeiras e transformando a madeira em móvel, né. E aquilo se tornou uma obsessão até para mim. Quando eu tinha 13 anos, na verdade eu comecei a minha vida empresarial com 9. Jesus! Quando eu falo, as pessoas falam, 9 anos você se tornou empresário? Sim. Começou ali. Começou ali, por quê? O empresário nasce empresário. Eu acho. Eu acho não porque é para qualquer um. Porque o meu irmão é completamente diferente de mim. Ele nasceu para ser funcionário e eu nasci para ser patrão. Já com a cabeça, já com a mentalidade de organizar para fazer alguma coisa acontecer. E assim, a minha família é toda de comerciantes. Então, quando eu tinha 9 anos, os meus amigos faziam pipa para empinar. Eu fazia pipa para vender. Eu fazia 30, 40 pipas durante a semana. Na sexta-feira tinha uma feira livre em frente de casa. Eu punha minha loninha no chão, espalhava minhas pipas e vendia minhas pipas. 9 anos de idade. Com 9 anos. Se tivesse Pix naquela época, hein, seu Alcir? Pois Facilidade. E pior que eu não tenho nenhuma foto dessa época aí. Aquela época era escasso, né? E era caro também, fotografia era uma coisa cara naquela época. Era difícil. E as famílias quase não tinham, né? E quando eu acabava de vender minhas pipas, eu pegava um carrinho de rolemã que eu tinha, punha um caixote em cima do carrinho de rolemã e ia fazer carreto na feira. Então eu tive uma indústria com 9 anos de pipa e uma transportadora com 9 anos, porque eu transportava a mercadoria das madames da feira. Então... É uma visão empresarial. É uma empresa, é um pequeno, um micro negócio, mas é. Certo? Eu cobrava para fazer o frete, né? Era um frete, uma transportadora. Mas assim, depois dessa fase aí, a gente mudou para um outro lugar que era mais longe da feira, então eu parei com esse negócio. Mas com 13 anos eu fui trabalhar numa metalúrgica. Uou! 13 anos. Eu entrei em janeiro, quando foi em março eu fiz 14 anos, aí eu pude ser registrado, porque naquela época eu não podia registrar com menos de 14. Hoje é 18. É menor que 18, só aprendiz, né? Então, eu fui registrado com 14 anos numa metalúrgica. E o meu primeiro salário eu recebi, era um salário mínimo que eu ganhava. Eu comprei serrote, formão, grosa, madeira, prego, lixa
e comecei a fazer peças de madeira. Gente, olha isso. Isso, com 14, vai? Com 14 anos eu comecei a mexer com madeira. E essa paixão nunca se transformou num negócio, né? Mas quando eu tinha Olha, eu acho que até quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu ia muito na casa da minha irmã, na casa do namorado da minha irmã, e o pai dele também tinha essa paixão pela marcenaria. Ele era engenheiro e tinha o emprego dele, mas dentro da casa dele ele tinha uma marcenaria. Olha. E eu chegava lá, todo mundo ficava na sala, lá conversando, eu subia para a marcenaria dele. E tanto é que quando ele faleceu, ele deixou para mim as máquinas de marcenaria. Foi quando eu comecei a fazer o meu hobby de marcenaria. Então eu tinha um salão que eu tinha o meu negócio de representações e eu peguei e comecei a fazer uns móveis. E fazer para mim. Eu estava mobiliando meu apartamento na época. E aí ficava a porta aberta por causa da fumaça, tal, do pó. E aí começaram a passar, abri uma marcenaria aqui. Eu falava, não, é só para consumo próprio, né? E aí o meu sogro na época estava lá me ajudando e tal, e falou assim, Ciro, eu tô sem fazer nada, se aparecer outra mulher querendo fazer móvel, eu vou começar a pegar serviço. E foi assim que nós começamos a marcenaria, efetivamente começamos a fazer móveis para fora. E foi assim que eu conheci o que viria a ser o meu primeiro sócio na empresa. E ele trabalhava com vinho. Ah, meu Deus! Foi aí que começou o link vinho-adega climatizada. E a empresa que ele trabalhava, a afinada Maison du Vin, chamava, que era até de um arquiteto famoso, muito famoso, que chamava, falecido já, mas ele era muito famoso, chamava Miguel Juliano. E ele me convidou, ele me contratou para fazer um móvel de cozinha na casa dele. E eu estava fazendo instalando lá embaixo da pia dele, lá instalando o gabinete. E aí ele começou a conversar comigo, não tinha nada para fazer, começou a puxar uma conversa. E ele viu que eu tinha um nível diferente de um simples marceneiro, né? Aí ele me convidou para conhecer a importadora. E aí eu fui conhecer a importadora 2 dias depois. E ele falou, eu te convidei para vir aqui porque tinha um objetivo. Tá vendo essa adega climatizada aqui? Ela é importada, essa daqui é importada da Espanha. Mas a melhor é uma francesa. Mas a gente importa essa adega e o valor dela é muito alto. Você seria capaz de fazer uma adega dessa? E aí eu olhei para ele e falei assim, cara, eu nunca fiz refrigeração, né? Mas a marcenaria que eu estou vendo aqui eu faço, tiro de letra. Aí ele falou assim, quer ser meu sócio num negócio de adega? Assim, sem mais nem menos. Sem mais nem menos. E pasmem, eu falei sim. Adivinha? Não, você sabe por que eu falei sim? Tudo já tem dono, tudo que você vê já tem um dono. E marcenaria não tinha um dono, a adega climatizada não tinha um dono, porque ninguém fazia. E era muito caro, era um produto caríssimo. Eu vou falar em dólar, porque eu me lembro que no começo a gente trabalhava tudo em dólar. Porque como as adegas eram vendidas em dólar, então eu me lembro, as adegas eram de 7, 8, 10, 12 mil dólares cada uma. Foi assim que ele me convidou e eu aceitei. Falei, olha, a gente faz os protótipos, né? E vamos tentar, né? Ver o que sai. Naquela época não tinha aquela expressão, o não nós já temos. Essa expressão é mais nova, né? Mas naquela época... Bora, vamos ver no que vai dar. Naquela época era mais ou menos isso. O máximo que pode acontecer é não dar certo, né? E assim a gente fez. Fizemos a primeira adega, o primeiro protótipo,
que não funcionou. E a gente fazia assim, a gente fazia toda a parte de marcenaria, a parte de isolação térmica e chamava um terceirizado para fazer a parte de refrigeração, que a gente não entendia nada. E aí fizemos a segunda, não funcionou. Meu pai do céu. É. Aí eu peguei e falei para ele assim, ó, vamos fazer engenharia reversa, comprar uma adega francesa, que era a Eurocave, que era a melhor, né? Vamos comprar uma, vamos desmontar ela inteirinha, vamos ver como é que eles fazem e vamos fazer igual. Pronto, tá resolvido. Engenharia reversa. Você não você não desenvolve o projeto, você copia o projeto. É para poder fazer. Exatamente. Da maneira correta. E aí fizemos a terceira, que funcionou mais ou menos. Fizemos a quarta, que já começou a ter uma evolução. E esse período foi de agosto, que agora em agosto nós vamos completar 25 anos, né? Jubileu de prata. E começamos em agosto de 97 e em março ia acontecer uma feira que é finada, ela não existe mais, que chamava na época Boa Mesa Expo Gourmet. Mas aí nós fomos lá na organização da feira, com o chapéu na mão, porque a gente não tinha dinheiro, né? E era muito caro participar de uma feira, naquela época era muito cara. E aí fomos lá conversar com a Roberta, que era a comercial da feira. E aí a Roberta pegou, falou assim, olha, a feira está praticamente fechada, eu tenho um espaçozinho pequenininho, de frente para o Ranieri Pipes, que era, naquela época, ele era o maior comerciante de cachimbo, charuto, que tinha em São Paulo. Por isso que estava vago, porque ninguém queria ficar em frente dele, porque era um cheiro de charuto o tempo todo. Naquela época era permitido fumar em qualquer lugar. Lugar fechado. Lá, tudo bem que lá era um pé direito altíssimo, não, mas o cheiro era insuportável. E mesmo assim a gente não tinha dinheiro. E aí a Roberta falou assim, olha, eu vou falar com meu marido, que era o Roberto BD, o Fernando BD, que ele sempre falou que ele queria ter uma adega. E aí nós fizemos uma permuta, demos uma adega em troco de participar da feira. E assim começaram as vendas da Ardecave. Na feira nós vendemos 5 produtos, né? É um número... Demos 5 vendas na feira. E o nosso sonho, a gente pensava assim, putz, já pensou se a gente conseguisse vender 10 adegas por mês? Né? Que sonho, né, que seria? Aí, passado alguns meses, e a gente não conseguia fazer crescer a venda, sabe? Era muito trabalho, a gente... Desafiador demais. Porque eu, meu sócio, que era o Marco Antônio Fernandes, o meu sogro, na época, que era o seu Walter. Que estava querendo pegar todos os clientes que passavam para poder fazer gabinete. Isso, meu sogro. Deu certo. E deu certo. E o André, que é meu afilhado. E aí... Familiar. Então a gente comprava, a gente vendia, saía para comprar o material, né? A gente não tinha carro de transporte, eu tinha um carro importado, um Mazda, a gente punha rack em cima do carro, vinha com as madeiras, tudo em cima. E assim, e é curioso porque assim, nasceu de um hobby. De um hobby. Nasceu de um hobby. Exatamente. A feira, a Ardecave nasceu de um hobby. Porque se eu não tivesse esse hobby, eu não teria nem conhecido o Marco Antônio. O vinho é uma paixão e a gente ajuda ele a guardar a paixão dele, que é o vinho. Com muito estilo. Ninguém tem paixão por adega, a paixão é o vinho. Nós ajudamos a guardar a paixão dele, armazenar um ambiente apropriado para a evolução do vinho. É verdade. Porque não é para envelhecer vinho, é para evoluir o vinho. Evoluir o vinho. Seu Cir, muito obrigada pelo bate-papo, foi um prazer, foi divertidíssimo. Que ótimo. E quero convidar todo mundo para conhecer muito mais da Arte Descaves lá no Instagram.
Muito Opa, obrigada, então Francisco. estou todos convidados. Ó, muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade.